Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje nós trouxemos o Paulo Oliveira para falar sobre Judas Iscariotes. Foi uma palestra feita aqui na Federação, no Salão Bezerra de Menezes. Judas, aquele mesmo, aquele que a gente malha na Semana Santa, aquele que traiu Jesus e depois suicidou-se. Vamos ver o que o Paulo tem a nos dizer sobre Judas. Nós estamos reunidos nesta manhã para tratarmos de um tema que é bastante interessante no mínimo, porque poucos de nós, ou talvez nenhum de nós, pensamos em Judas Iscariotes, o apóstolo, a não ser naquela semana em que nós celebramos a Semana Santa, como é chamada, e aí nós olhamos para ele com um certo olhar de julgamento e de acusação. Então hoje nós vamos falar de Judas Iscariotes, mas tentando dar uma outra visão, ou tentando buscar, de alguma maneira, como é que a coisa aconteceu e que naturalmente, por que isso aconteceu e como é que nós, seres humanos, nos encaixamos nessa história. Todos nós, de alguma maneira, temos algo em comum com Judas Iscariotes, como nós conhecemos. O que será que aconteceu naquele momento, lá há 2000 e tantos anos atrás? Eu queria jogar algumas provocações para nós refletirmos hoje, pela manhã. A primeira delas é: será que Judas nasceu com a missão de trair Jesus? Algumas pessoas imaginam que nós tenhamos algumas missões, e nós as temos sem dúvida. Mas será que ele nasceu para fazer isso? Essa é uma pergunta que nós vamos tentar responder aqui. Será que Judas premeditou tudo desde o princípio? Como será que era esse espírito que recebeu nessa encarnação o nome de Judas Iscariotes? Será que ele tinha essa condição? Será que ele fez isto de propósito? E a terceira provocação, voltando lá, o que o terá levado a agir daquela forma? Vamos tentar raciocinar aqui, dentro, obviamente, dos padrões da doutrina espírita. Nós vamos nos basear em Allan Kardec, dentro da codificação que ele nos trouxe. Primeiramente, vamos tentar entender quem foi Judas Iscariotes. Vamos fazer uma pequena análise com base naquilo que nós conhecemos dos documentos que existem por aí, né? Então, os documentos estão basicamente no Novo Testamento. O nome dele era Yehuda Iscariot. Yehudá, no hebraico, significa abençoado ou louvado. Traduzido para Judá, depois para Judas, quando latinizou-se o nome dele. Ele vem de uma cidade chamada Keriot Etzron, e essa cidade, então, atribui a ele o nome. Por isso, Ishkeriot, filho de Keriot. Por isso que na tradução ficou Iscariote, ou Iscariotes. Foi um dos primeiros a se juntar ao grupo de Jesus. Vamos lembrar que Jesus tinha um grupo de discípulos. E desses discípulos, ele elegeu 12. E desses 12, um era Judas Iscariotes. Portanto, ele foi elevado à categoria de apóstolo por o próprio mestre. E pela sua formação, pela sua história, era uma pessoa instruída, ele passou a ser, então, o tesoureiro do grupo, aquele que administrava a renda do grupo. As doações que eles recebiam, as moedas desse grupo, estavam sob o controle e administração de Judas, porque ele era o mais instruído. Mas interessante, porque nós vamos lembrar que Mateus, Levi, antes de ser Mateus, era um coletor de impostos. Trabalhava na coletoria de impostos para os romanos.
por que será que este, que tinha tanta afinidade com dinheiro, não foi colocado como tesoureiro? Por que será que Jesus o nomeou como tesoureiro? Por que será que ele recebe em suas mãos uma bolsa cheia de moedas? Nós já começamos a perceber aí a possibilidade dos testes que nós passamos na vida. Sabedor disso, Jesus oferece a ele a possibilidade de entrar em contato com aquilo que poderia ser o seu grande desafio, dando a ele a chance de se reformular. E ele recebe, então, essa incumbência de ser um instrumento de gerenciamento desse dinheiro. Nós vamos pegar um primeiro traço da atitude de Judas numa passagem lá no Novo Testamento, onde em João, capítulo 12, versículo 3, nós estamos em Betânia nesse momento, na casa de Lázaro, que havia sido ressuscitado por Jesus. Neste momento, uma das irmãs de Lázaro, Maria, ela simplesmente emocionada com a presença do Mestre, ela toma então que eles chamam de uma libra de perfume, um frasco, alguma coisa pequena, mas que continha ali uma libra de um perfume raro, que se chamava nardo. Então Maria, uma das irmãs de Lázaro, tomou uma libra de um perfume de nardo puro e muito caro, e ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Estavam ali todos os discípulos, os apóstolos, estavam na casa de Lázaro, e um deles se manifesta, esse que se manifesta, Judas Iscariotes, dizendo: por que não se vendeu este perfume por 300 denários para dá-los aos pobres? Percebemos em Judas já uma atitude de crítica, uma atitude de julgamento, uma atitude de por que está fazendo isso? Parece que é desperdício. Vamos passar as nossas vidas a limpo nesse momento. Quantas vezes não fazemos isso? Quantas vezes não nos colocamos na condição de questionar alguma ação alheia que não compreendemos? Nós não compreendemos tudo. Nós não sabemos tudo. Nós não temos controle sobre toda a situação, seja ela qual for. Mas ali, nesse momento, Judas se arvorou na condição de dono da verdade e disse: por que não vendeu esse perfume? Poderia fazer dinheiro? Poderíamos ajudar os pobres? Mostrando uma intenção que, no fundo, não era verdadeira. Porque João, em capítulo 12, versículo 6, vai dizer: Judas disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era um ladrão. E, tendo a bolsa comum, roubava o que aí era posto. Veja a hipocrisia. Veja como às vezes se fala alguma coisa e se sente outra e se pensa outra. Vamos encontrar muitas vezes uma justificativa para determinada ação, mas apenas para satisfazer nossos desejos pessoais. Isto está baseado no nosso interesse pessoal. Portanto, João é explícito em dizer que Judas, na verdade, tinha como perfil um perfil de uma pessoa mentirosa. Não era autêntica, era ganancioso, queria para si o dinheiro. Era também alguém que desviava o dinheiro comum e considerado como ladrão. Isso já não acontece mais hoje. Sério? Acontece? Nossa, que novidade para mim, né? Nós não desviamos nada, ninguém desvia nada. Na verdade, temos muitos problemas nesse quesito. O que já nos coloca na condição de perguntarmos: como é que eu tenho a condição de olhar para Judas e dizer traidor, ladrão, ganancioso? Como nós podemos fazer isso?
Nós não podemos apontar o dedo de maneira nenhuma, porque nossa sociedade ainda é corrupta e todos nós, de alguma maneira, já vivenciamos, ouvimos situações parecidas com essa. E mais à frente, Judas vai ser também dissimulado. Olha que interessante. É um perfil não muito, agradável. Até o momento você veio aqui para ajudar o Judas ou para detonar ele, né? Na verdade, Judas foi dissimulado em que momento? Naquela ceia chamada a ceia, a Santa Ceia, a última ceia, Jesus diz que um dentre aqueles que estavam ali o trairia. E todos ficaram chocados e começaram a perguntar: serei eu, mestre? Serei eu? Serei eu? E ele, olhando para Jesus, nos seus olhos, disse: serei eu, mestre? E Jesus lhe dá um pedaço de pão molhado no vinho e diz: o que tens de fazer? Vai e faze-o depressa. Nesse momento, Judas mostrou a sua dissimulação. Estamos formando uma imagem de Judas? Já conseguimos entender a sua personalidade? Já conseguimos perceber que essa personalidade, que as atitudes que são geradas, não são tão agradáveis? Vamos olhar sempre em comparação com nós mesmos, não é? Perfil da natureza humana. Judas é o retrato vívido de como o ser humano pode ser depravado e perverso. Todos nós, em diversos níveis, com diversas variedades, diversa complexidade, todos nós podemos cair na mesma situação. Por isso Jesus nos alertou: vigiai, vigiai e orai. Não é à toa que veio essa recomendação. Vigia primeiro, olha para as tuas questões, presta atenção naquilo que nós temos em nós mesmos. Prestemos atenção naquilo que nos desvia, naquilo que nos chama a atenção, naquilo que nos nasce do coração, do sentimento. E aí, no momento em que nós não suportamos mais e que estamos prestes a cometer um ato que sabemos não ser o melhor, oramos. Oramos pedindo força, oramos pedindo ajuda, e essa ajuda vem. Vigiai e orai, que está no Evangelho de Jesus. Mas Jesus não sabia disso? A pergunta que a gente pode fazer agora é: mas Jesus não sabia que Judas era tudo isso? Então, se ele sabia, por que é que ele chamou para este Judas ser apóstolo? Talvez nem devesse entrar como discípulo, não é? Hoje, na casa espírita, podemos fazer isso. Nós não gostamos de alguém, ou achamos que alguém não está bem, ou não comete algum erro, ou tem uma característica que não é adequada, e a gente gentilmente vai convidando essa pessoa para sair. No mínimo, vamos vibrando para ela, né? Sai, 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 né? E uma hora a gente consegue. Então, nesse instante, Jesus sabia de tudo isso. No entanto, Jesus abre os braços, porque são os doentes que precisam de médico, não são os sadios. Ninguém chega à casa espírita porque está bem, porque quer só estudar. Por mais que nós queiramos estudar e crescer, todos nós sofremos de alguma forma. Por isso, Jesus sabia que Judas era um dos mais necessitados de todo o colégio apostólico e disse para ele: venha, fique comigo, porque nesse momento é importante que você esteja aqui. Mas Jesus não fechou os olhos dizendo: então vamos esquecer todos esses problemas que ele tem. Não, Jesus alertou. Lá em João 6, 70 e 71, não vos escolhi eu aos 12? Perguntou Jesus. No entanto, um de vós é um diabo. E aqui, vamos pegar a palavra diabo na acepção grega. No grego, diabo quer dizer caluniador, homem maldizente, aquele que fala mal do outro, o que nos coloca na condição de diabos quando nós falamos mal do outro.
não é? Jesus sabia que dentre o grupo havia um que estava, de alguma maneira, desviado em suas funções. Será que Judas nasceu com essa missão? Porque eu já ouvi algumas pessoas ao longo da semana, pessoas que ouviram que eu ia tratar desse tema aqui, começaram a dar sugestões e fazer perguntas. E uma das mais frequentes era exatamente essa. Mas Jesus nasceu com a missão de trair Jesus? Vamos tentar entender, verificando na doutrina espírita. Lá no Livro dos Espíritos, a questão 861. Eu peço desculpas pelo volume de texto, mas eu quis colocar para nós não perdermos a essência da resposta dos Espíritos. Kardec pergunta: ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Ou seja, nasceu com a missão de ser assassino? Nasceu para matar alguém? Esta é a pergunta que Kardec faz aos espíritos. E a resposta é não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá o ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederás quase sempre da sua parte a deliberação de praticar, ou seja, a decisão está sempre na nossa mão. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. De fazê-la ou não. E continua o Espírito a responder: se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o Espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime, e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre arbítrio. Se nós olhamos a figura de Judas, a sua personalidade, os traços que acabamos de mencionar, percebemos a sua disponibilidade, a sua disposição para cair para o erro, para o crime. Porque quando somos focados em nós mesmos, no nosso interesse pessoal, no nosso egoísmo, querendo satisfazer as nossas ambições e ilusões, nós esquecemos de olhar os outros. Nós não praticamos a mensagem de Jesus do amar ao próximo. Nós amamos primeiro a nós, depois, se der tempo, nós amaremos o outro. E aí, Judas tinha toda a propensão. Por isso que quando Jesus lhe dá a incumbência, por iniciativa dele mesmo, de ser o tesoureiro do grupo, Jesus vai dizer, através da mensagem de Humberto de Campos, por Chico Xavier, no livro Boa Nova, Jesus diz a Judas: pois é, a sacola é pequena, mas queira Deus que você não sucumba ao peso desta sacola, porque ela tem um peso, a responsabilidade, porque na minha mão ela gerará algumas situações, resultados, na mão de outra pessoa, outros resultados, porque dependerá da nossa livre escolha. Nós não somos máquinas, nós não estamos determinados, nós não estamos programados para acontecer desta ou daquela forma. Sabemos que nascemos com uma programação reencarnatória. Temos provas, temos expiações a cumprir, mas como a cumpriremos, nós faremos de acordo com a nossa vontade. Ou não a cumpriremos se eu decidir fugir da prova, se eu decidir me afastar daquele objetivo. O que nós vamos ver na pessoa de Judas, quando ele então se suicida. Ele foge devido à sua dor, devido ao seu remorso. Mas isso é mais para frente. Vamos continuar aqui. Está indo bem até aqui? Estamos juntos? Assim é não. Estamos juntos? Senão fica uma conversa meio pesada, né? Nós estamos num domingo de alegria, por isso vamos rir um pouco, né? Será que Judas premeditou tudo desde o princípio? Ele entrou lá no grupo apostólico dizendo: vou fazer isso lá na frente.
eu vou trair esse mestre lá na frente. Será que foi assim? Judas amava Jesus? Sim ou não? Assim é não. Vamos lá. Sim ou não? Sim. Judas amava Jesus. Judas queria estar próximo de Jesus. Judas deixou tudo o que tinha que fazer para conseguir Jesus. Muitas vezes, aproximando-se do mestre, assimilava as suas palavras e seus ensinamentos com carinho, com emoção no seu coração. Mas, como ele tinha o seu lado pessoal muito intenso, o seu ego muito exacerbado, os seus interesses em primeiro lugar, o que ele fez em algum momento foi se afastar de Jesus. Será que isso acontece conosco? Nós amamos Jesus? Todos nós amamos Jesus, dizemos: Jesus, eu te amo. Não tem mais ninguém acima de você, só Deus. No meu coração só cabe você. No meu coração só cabe o seu amor, aquele amor que você exemplificou quando aqui esteve. Mas naquele momento em que vem a dor, o sofrimento, o obstáculo, o problema, a dificuldade, às vezes eu me rebelo, como Judas se rebelou. E me afasto desse mestre que é só amor, que é só carinho, que é só emoção. Judas amava Jesus e esta é uma verdade inconteste. É uma mensagem que deve ficar em nossos corações, porque ele admirava Jesus, como Jesus era fantástico, como ele fazia milagres, que hoje a gente entende que não são milagres, mas aqueles fatos fantásticos, maravilhosos, sobrenaturais, considerado à época. Respeito, ele era um mestre, porque Judas sabia, ele era o Messias, tinha plena convicção. Todos nós temos a convicção de que Jesus é o Messias Redentor, aquele que vem nos trazer a mensagem de renovação de nós mesmos. Como é que nós estamos nos renovando diante dessa mensagem? Estamos nos aproximando desse Jesus que amamos ou estamos nos afastando dele? Através do quê? Dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes e comportamentos. É aí que nós demonstramos o nosso amor, especialmente quando demonstramos o amor por aquele que é o nosso próximo. Não sei se já perguntaram isso ou já pensaram isso, mas sabemos nós que nós somos o próximo de Jesus? Quando ele ensina a parábola do samaritano, aquele que atende o homem caído na estrada, ferido de morte, aquele que chega na pessoa do samaritano, esse é o mestre. Esse é Jesus, simbolicamente. E aquele que está caído na estrada não tem nome, porque representa cada um de nós. Esse mestre chega para nos salvar, nos resgatar, nos amparar, para que nós possamos retomar a nossa caminhada. E quando estamos fortalecidos, quando já estamos mais equilibrados, muitas vezes nós pegamos o caminho e nos afastamos de Jesus. Esta é a lição desta condição de Judas, que o amava, mas que o traiu. Por que será que ele traiu? O que levou Judas a fazer isso? Algumas pessoas que acreditavam que ele havia nascido para fazer isso, e que agora nós já entendemos, de acordo com a doutrina espírita, que isso não poderia ser, porque ninguém nasce destinado a cometer um crime. Este Judas Iscariotes, então, teve uma motivação, porque, afinal de contas, teria ele feito a traição? E nós vamos buscar no livro Boa Nova, que já mencionamos, de autoria de Humberto de Campos, ou Irmão X, como ele adotou este pseudônimo, é psicografado pelo Chico Xavier também. Neste livro Boa Nova, para quem não conhece, ele conta
situações e relata situações da época de Jesus, a relação que ele tinha com os discípulos e fatos que aconteceram naquela época. Neste livro, capítulo 24, A Ilusão do Discípulo, há duas frases que eu vou pedir a paciência de vocês para lermos juntos. Diz Judas a Tiago, filho de Zebedeu. Estão os dois conversando numa estrada. Isso se deu logo em seguida à entrada de Jesus em Jerusalém, naquele momento em que ele é saudado, que ele é aclamado com aquelas palmas, né? Que é conhecido hoje como Domingo de Ramos, cerimônia estabelecida pelos nossos irmãos da Igreja Católica, mas é um domingo muito conhecido. Então, nesse domingo em que entra Jesus em Jerusalém, estão conversando Tiago e Judas Iscariotes. E Judas diz assim: creio que o Evangelho, veja, creio que o Evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém, que nos governam o destino. Nesse momento, Judas está expressando uma crença. Nesse momento, Judas está dizendo: eu penso desse jeito. E eu acho que esse jeito de pensar é o melhor. Eu creio que esta é a saída, é a solução. Como se tivéssemos todos nós a resposta para tudo. Judas também, nesse momento, se coloca como dono da verdade. E depois da entrada em Jerusalém, vimos hoje o povo de Jerusalém a tapetar o caminho do Senhor com as palmas de admiração. Notem agora, notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril. Óbvio, Jesus não estava esperando palmas, não estava querendo o reconhecimento, ele estava fazendo simplesmente o seu trabalho de divulgação do reino de Deus. Mas Judas, materializado, humanizado demais, estava então raciocinando e julgando que Jesus não estava correto, porque Jesus estava muito apático, ele não entrava, ele não ficava entusiasmado com aquela manifestação popular. E continua ele: razão porque necessitamos multiplicar esforços em lugar dele, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. Esquecia Judas da lição que Jesus havia trazido, de aquele que tentar se exaltar será rebaixado, será humilhado. E nesse momento, deixa vazar toda a sua vaidade, todo o seu orgulho, toda a sua vontade de domínio e de poder, dizendo: nós precisamos agir no lugar do Cristo, nós precisamos fazer uma justiça no lugar do Cristo, nós sabemos mais do que o Cristo. Às vezes achamos que somos mais do que o Cristo, porque estamos endeusados em nós mesmos, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelas nossas necessidades, que são nada além da nossa vaidade, do nosso orgulho e do nosso egoísmo falando. E esquecemos que Judas assim procedeu e que assim também ele errou. Na madrugada seguinte, vamos encontrar o discípulo e o apóstolo Judas Iscariotes decidido. Ele pensara a noite toda, depois da conversa com Tiago. Tiago ofereceu a ele diversos argumentos para: cuidado, Judas, cuidado, presta atenção no que você está fazendo, presta atenção no que você está falando. Como vem muitas vezes o nosso anjo guardião, como vêm os mentores, os nossos amigos espirituais, nos dizer: cuidado, presta atenção. Só que muitas vezes nós não ouvimos. E aí, a madrugada o encontrou decidido, na embriaguez de seus sonhos ilusórios.
Veja como a ilusão pode nos embriagar. Num dos livros de André Luiz, há uma fala, agora não me lembro o nome do livro, infelizmente, mas me lembro a cena onde o mentor, fazendo a palestra, diz a seguinte frase: abandonemos as ilusões antes que as ilusões nos abandonem. Talvez vocês conheçam o livro, mas é uma frase que ficou marcada. Abandonemos as ilusões antes que as ilusões nos abandonem, porque quando elas nos abandonam, nós ficamos sozinhos, ficamos abandonados, ficamos tristes, ficamos muitas vezes deprimidos por causa dessa ilusão. Então, a embriaguez dos seus sonhos ilusórios entregaria o mestre aos homens do poder em troca de sua nomeação oficial, ou seja, ele faz a escolha do mundo material. Ele faz a escolha das vantagens do mundo material antes do mundo espiritual. Ele queria ter a nomeação oficial para ser o chefe daquele grupo, daquele movimento, porque se achava melhor, porque se achava mais preparado, porque se achava aquele que conseguiria conduzir o movimento que ele, na sua ilusão, acreditava pudesse mudar rapidamente toda a situação em que eles viviam naquela época. Então, ele queria dirigir o movimento. Essa foi uma das razões pelas quais ele entrega Jesus ao Sinédrio e depois aos romanos. E em seguida, no mesmo capítulo, vai existir a seguinte informação: teria autoridade e privilégios políticos. Nós estamos vendo isso até hoje, não é, companheiros? Trocamos a nossa paz de espírito, trocamos a nossa condição de crescimento, a nossa evolução, às vezes para atender privilégios rasteiros da nossa necessidade humana. Todos nós sabemos que precisamos atender necessidades materiais. Mas o problema não é atendê-las. O problema é quando nós as transformamos em alvo único dos nossos esforços. Eu preciso disto para ser feliz. E quando eu tenho aquilo que buscava, muitas vezes eu estou triste, abatido, deprimido, precisando de outra coisa para colocar no lugar. E então vamos sempre perseguindo coisas e coisas e coisas e nos tornando infelizes e abatidos, como Judas ficará. Então ele estava atrás da autoridade, uma prova difícil. Quem tem o poder sobre pessoas é uma prova muito difícil. Satisfaria suas ambições, aparentemente justas, porque as nossas ambições são justas. Eu quero mais dinheiro no meu bolso para poder ajudar os pobres, não é? Quem nunca pensou isso? Todos nós, né? É justo. Nossa, eu posso ajudar todo mundo, efetivamente, se eu tivesse milhões no banco. Mas será que eu preciso de milhões no banco para ajudar o próximo? Para dar aquela moeda ali na rua? Ou para dar aquele olhar, aquele sorriso, aquele abraço? Para ouvir, para dar ombro àquele que sofre? Será? Não necessitamos desses recursos. No entanto, as nossas ambições justificam a nossa ação na busca de obtenção de maiores recursos, por exemplo, com o fim de organizar a vitória cristã no seio do povo. Veja essa frase agora. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus. Por isso, não queria a sua morte, não queria o seu sofrimento. Ele foi iludido pelo seu ego, pelo sentido de que eu posso tudo. E nós vivenciamos numa sociedade hoje em que nós achamos que pela tecnologia que temos, pelos conhecimentos que adquirimos, nós podemos tudo. Mas não é verdade. Isso é ilusório. Porque nós não sabemos os planos de Deus. Nós não sabemos a programação de Jesus. Nós não temos noção
além daquilo que nós conseguimos divisar, e que é bem pouco, porque a nossa vida material, nesta presente existência, ela é curta e cheia de tropeços, mas que não conseguimos prever, muitas vezes, o que nos acontecerá daqui a uma hora, 2 horas, um dia, um mês, nós não conseguimos prever. Podemos ser previdentes, mas nós não conseguimos prever. Por isso, esta ideia de poder, esta ideia de que eu posso conduzir a situação, é uma ilusão. Criamos nossos filhos, educamo-los de maneira a que sigam um determinado caminho, mas esquecemos que eles são espíritos imortais como nós mesmos. E muitas vezes escolhem caminhos diversos que não queríamos, cabendo a nós o trabalho de buscar sempre ajudar, sempre amparar, mas fundamentalmente compreender de que ele é um espírito ou ela é um espírito imortal, filho de Deus, como todos nós. Como é que nós podemos fazer isso? Através da ajuda, das orações que fazemos, das palavras que dirigimos, mas fundamentalmente do acolhimento que podemos dar. Ninguém muda a situação lá fora se não mudar dentro de si mesmo. Portanto, este amor que aproxima, que envolve, que ampara, esta é a mensagem do Cristo desde o primeiro momento. No momento em que chama Judas e diz: vem para cá, eu sei que você tem problemas. Eu sei que você poderá fazer alguma coisa não adequada ou talvez terrível. Aliás, é um crime que é comentado até hoje. Não há um outro ato qualquer que não seja lembrado desta forma. Sempre muito negativo, colocando a culpa naquele que executou. Mas Jesus o recebeu e o incluiu no seu grupo. Ele não o colocou à parte, porque o diferente de nós queremos colocar à parte, porque achamos que temos o caminho certo, o modelo certo, a forma certa de agir, de se comportar e de pensar, que os nossos valores são melhores que os valores do outro. Esquecemos que existe um valor maior, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Esta é a lei, contém toda a lei, todos os profetas. Por isso, nesta manhã, estamos pegando o exemplo de Judas, para nós fazermos um repensar de nós mesmos, o quanto que nós podemos, eventualmente, trilhar esses caminhos que ele trilhou. E aí, faz o que pensava ele tinha que fazer, era necessário fazer. E vem então a desilusão. Desiludido, vem o remorso. Quando erramos, vem o remorso. Sabemos que cometemos um erro. A dor do remorso é uma dor incomensurável. Não tem como medir. Não é igual a uma dor física. É uma dor moral. E esse espírito, encarnado como Judas Iscariotes, decide pela pior saída possível. Ele decide pelo suicídio, que é rebelar-se diante da lei divina, rebelar-se diante do amor do Pai, que é aconchego, que é amparo. E decide então, de forma prepotente, tirar a própria vida, porque acha que tem controle. Matando-se, acreditava ele, mata-se a dor. Mataria então o sofrimento, a angústia que ele estava passando, causada pelo remorso que sentia, de não ter ouvido os bons conselhos, de não ter repensado a sua atitude, de não ter se redirecionado em seu caminho. E, nesse instante, vamos voltar a Kardec, onde ele nos orienta no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7º, onde ele fala das penas futuras, e ele vai tratar do Código Penal da vida futura, para que nós possamos entender qual foi o processo que Judas está ali passando.
esse remorso todo que ele estava sentindo. Ele vai dizer: a única lei geral é que toda falta será reparada. E terá recompensa todo ato meritório segundo o seu valor. E que o processo é exatamente esse: arrependimento, expiação, reparação. E isso nos dá a noção de que, mesmo errando, e nós concordamos que o equívoco de Judas foi um dos piores, foi um dos mais difíceis, mais complexos. Ele simplesmente entregou o Mestre, Jesus, à dor e ao sofrimento e à morte. Não sei se nós aguentaríamos se estivéssemos no lugar dele. Se nós nos colocássemos no lugar de Judas, agora, como nós nos sentiríamos? Nós entregamos Jesus e Jesus morreu por nossa causa. Nesse instante, foi vendido por nossos interesses, por aquilo que nós acreditamos. Nesse momento, essa dor que nós estamos sentindo é o arrependimento. Arrepender-se é o primeiro passo da libertação, mas não basta ficar só no arrependimento, no remorso, porque ele não é produtivo. Ficar remoendo, como se diz, vou remoer aquilo, não é produtivo. É preciso tomar, então, uma ação. E o Espírito busca a saída através da expiação. O que é expiar? Vamos gastar, vamos eliminar essa condição que nós geramos. As consequências dos nossos atos, vamos vivenciá-las, para que nós, como espíritos, possamos aprender, para então repararmos. A reparação é a fase da libertação. Quando nós reparamos o mal, nós nos sentimos livres, leves. Nós não ficamos assim quando sabemos que agredimos alguém injustamente e nós vamos buscar reparação através de uma desculpa. Me perdoe porque te agredi, me perdoe porque disse aquilo. E a pessoa diz: lógico, você está perdoado. Nesse instante, nosso coração se abre, fica leve. Esta é a reparação. Esta é a libertação da nossa alma, do nosso espírito. Como é que Judas vai fazer a sua expiação e a sua libertação? Nós vamos trazer uma informação que está contida, primeiramente, no livro de Leon Denis. Leon Denis, para aqueles que não conhecem, foi o continuador de Allan Kardec, depois do seu desencarne, ocorrido em 31 de março de 1869, havia que se continuar com o movimento espírita. Então, aquele que assume a continuidade do movimento espírita foi Leon Denis. E ele escreve um livro em 1910, já no século XX, Joana d'Arc, Médium. E nesse livro, ele faz uma comparação do processo de julgamento de Jesus e do processo de julgamento de Joana d'Arc. E encontra similaridades muito intensas. Similaridades entre o processo. Jesus foi traído, Joana foi traída. Jesus foi vendido por 30 moedas. Joana foi vendida por libras inglesas, né? 100 mil libras. 10 mil libras, desculpe. Foi vendida. E foi julgado de maneira incorreta. O processo foi ilegal, no caso de Jesus, de Joana também. Queriam forçá-la a manter a sua imagem, porque aí ela poderia ser condenada como herege. Né? As roupas masculinas que ela usava, obrigaram que ela usasse as roupas masculinas presa. E isso, efetivamente, depois de ela ter dito que trocaria de roupa. Então, houve muita ação no sentido de fazê-la perecer. E, em seguida, é executado Jesus na cruz, após as torturas da flagelação. E Joana é queimada na fogueira inquisitorial.
Leon Denis aponta similaridades nesse processo. No livro Crônicas de Além Túmulo, Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, no ano de 1935, mês de abril, traz a seguinte mensagem. Para quem não leu, é uma mensagem interessante demais. Vão nesse livro e vocês vão encontrar Humberto de Campos conversando com Judas às beiras do Rio Jordão, numa dessas Semanas Santas que nós celebramos. Diz lá que o espírito Judas Iscariotes, toda Semana Santa volta à região da Judéia, para que possa então rememorar, dentro do seu processo, aquilo que ele havia realizado. E ali, naquele momento, eles conversam, e Humberto de Campos nos traz a seguinte informação, que Judas disse a ele: depois de minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório. Séculos de expiação. Arrependimento foi no dia da crucificação. Ele arrependeu-se profundamente. Só que a expiação precisou levar séculos para que pudesse esse espírito retomar o seu equilíbrio, retomar o controle sobre si mesmo. Então é expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. Nós olhamos o sacrifício dos cristãos, sendo atirado aos leões, às feras, sendo queimados vivos, crucificados, decapitados, torturados, e nos condoemos com essas ações. No entanto, a justiça divina sempre atuando no sentido de permitir, pela sua misericórdia, que nós possamos expiar os nossos próprios erros. Não é crime, não é castigo, porque Deus não nos castiga, Deus nos dá a oportunidade da nossa reformulação interior. E só poderemos fazer através do desprendimento de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, e isso dói muito. Basta nós olharmos no dia a dia uma afronta ao nosso orgulho, como isso nos afeta, como isso nos agride. Imediatamente nós reagimos para proteger esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo que está aqui em nós. Portanto, depois de séculos de sofrimento e dor, sendo então, passando por diversas situações de dor, no sentido de ter sido executado pelos romanos, naquele período das perseguições aos cristãos, e ele vai dizer que as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado na Europa do século XV. É exatamente o período em que viveu Joana d'Arc. E nós vamos verificar, por último, a informação que consta do livro O Solar de Apolo, psicografia de Zilda Gama, pelo espírito Victor Hugo, em que lá há a afirmação explícita de que Judas Iscariotes reencarnaria como Joana d'Arc. Por que nós trazemos essa informação? Porque é importante saber que Judas foi Joana? Não, esse é o de menos. O importante aqui é nós percebemos que nós temos um caminho, e esse caminho nos é possível realizar de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa deliberação, que é o nosso livre-arbítrio. Nós podemos mudar a nossa vida, nós podemos nos ajustar à lei, porque quanto mais próximo da lei eu estiver, menos sofrimentos eu terei, menos expiações eu terei. Então, nesse momento, nós podemos perceber que aquele que cometeu, segundo a nossa opinião geral, o maior crime que a história já registrou,
o mais ignominioso crime que nós já tivemos registro. Este espírito, após 15 séculos de expiação e provas, conseguiu a sua sublimação, a sua redenção. O que nos leva à condição de lembrarmos a palavra de Jesus que diz: das ovelhas que o meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. E esta é a mensagem que Jesus nos deixa. Por mais que nós nos equivoquemos, por mais que nós estejamos deprimidos, tristes, por mais que estejamos sofrendo, nenhuma das ovelhas se perderá, porque esse Mestre está conosco até o final dos tempos, como Ele nos prometeu, no momento em que se elevava aos céus, aos páramos celestiais, após a sua ressurreição. Após os 40 dias em que passou com os discípulos, no momento em que Ele ascendia, disse: estarei convosco até o final dos tempos. É uma promessa que Jesus está cumprindo, porque toda vez que nós falamos do Evangelho, toda vez que falamos de Jesus, nós estamos em contato com esse Mestre. Porque Ele está conosco, mas muitas vezes nós nos afastamos dEle, como Judas fez. Nós reagimos a esquecer um pouquinho esse Mestre, deixamos Ele de lado. Mas Ele é para todos os dias e para todas as horas aquele que está no nosso coração e deve estar, porque nós amamos Jesus sinceramente e que Ele possa estar sinceramente em nossos corações. Nós estamos terminando a nossa participação, mas eu queria pedir a paciência de todos, porque há uma mensagem muito interessante que está num dos livros psicografados por Chico Xavier, mas eu trouxe hoje este aqui, Maria, Mãe de Jesus, que retém aqui várias mensagens, e dentre elas, uma que é chamada de Retrato de Mãe. Creio que a maioria já conhece, mas gostaríamos que todos elevassem essa mesma ideia da mensagem em homenagem a esse espírito Judas Iscariotes, integrado no Conselho Apostólico, iluminado, que nesse momento Ele possa estar conosco e nos abençoe. Por favor. Retrato de Mãe, Maria Dolores, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue, cruz. Em flagelo e aflição, eis a que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita,
Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial, de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Que esse mestre de luz e amor, que Maria de Nazaré nos cubra com suas bênçãos, e que Judas Iscariotes, esse espírito hoje iluminado, possa estar conosco, hoje e sempre. Bom dia, obrigado a todos. Muito bem, depois dessa belíssima palestra, nós vamos encerrando este programa muito felizes com a sua audiência. Esperamos vocês na próxima sexta-feira. Mas não esqueçam, esse programa será reprisado no domingo, às 16 horas, na TV aberta. Obrigada.